Boa noite, pessoal. Quem entrou agora. Parabéns, antes de mais nada, parabéns pelo nosso dia. Muito merecido, né? Muito merecido o nosso dia. Então, hoje, depois dessa semana, falando, né, das diversas áreas, né, de atuação do psicopedagogo, lembrando que o trabalho do a possibilidade de trabalho do psicopedagogo é ampla, mas antes de mais nada, a gente precisa dominar aquele nicho que a gente escolhe trabalhar. Não é porque o psicopedagogo pode atuar em todas as áreas que ele deve, né, abrir as portas e receber do bebê ao idoso. Pode atender todo esse público? Pode, né? Mas cada público exige, vocês perceberam que exige uma fundamentação diferente, exige um preparo para avaliação, para intervenção, um conhecimento com embasamento científico diferente. Então, exige muito estudo, exige muito preparo, né? Então, foi essa a nossa intenção nessa semana, né, Dani? Trazer essas possibilidades de atuação. E, para finalizar, nós pensamos em trazer algumas mães, tá? Para elas passarem para a gente o que elas esperam de um terapeuta para o filho delas. Porque o nosso trabalho, além de ter embasamento, além de ter teoria, além de ter conhecimento prático, conhecimento teórico, o nosso trabalho tem que ter respeito, o nosso trabalho tem que ter ética, o nosso trabalho tem que ter sentimento, o nosso trabalho tem que pensar no próximo. Então, pensando nisso, né, a gente convidou algumas mães para falar para a gente o que esperam de um terapeuta. Eu convidei a Josi, né? A Josi, ela é do Instagram, Melancia com Caroço. Recomendo que vocês, né, que vocês sigam. A Josi é uma mãe quase terapeuta, quase pedagoga, quase terapeuta. É uma mãe que lança diversas atividades, várias propostas de estimulação. Então, até para a gente, né, como profissional, é muito, muito rico o Instagram dela. Então, quem não conhece, né, fica à vontade para ir lá conhecer o Melancia com Caroço, que eu sou apaixonada. Josi, vou passar a fala para ti. Boa noite. Primeiramente, eu quero dar parabéns a todas, né? Respeito muito a profissão. Não é à toa que eu respeito tanto que eu estou estudando para ser uma. Então, a minha caminhada, eu sou jornalista de formação inicial. Eu tenho um filho com transtorno do desenvolvimento da linguagem. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de pedir, né, a todos que estão aqui, é que conheçam o TDL, né, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é um transtorno que acontece muito, até muito, em quantidade, muito mais do que o autismo, né, e é totalmente desconhecido. Então, por causa dessa caminhada com meu filho, eu fui em busca de informação, fui em busca de informação para estimular, né, a minha maneira, né, sem formação, mas eu busquei muita informação, sem formação, mas busquei muita informação, né? Então, aí daí eu resolvi fazer a pedagogia, estou cursando ainda, e estou fazendo a pós-psicopedagogia também, também estou cursando, estou amando, gostando muito, é exatamente o que eu busco, né? O meu filho não não tem acompanhamento com psicopedagoga, né? No momento, ele tem 7 anos, ele está terminando o primeiro ano, ele não precisa, né, da psicopedagoga no momento, ele faz psicoterapia, faz fonoaudiologia e terapia ocupacional. Então, eu vivo aí no mundo das terapias, né? Desde há 4 anos, 4 anos por aí que a gente está nessa caminhada, né? E a Cibele me
para vir aqui falar um pouquinho. Assim, cheguei no terapias, né? Sem meu filho tinha 2 anos e 8 meses, eu não sabia nada, né? As mães, principalmente das crianças pequenas, elas não sabem nada, né? A não ser uma que seja, né, profissional. Então, mas com e também a Rose, está falhando bastante a tua internet, tá? tá ruim. Tá Eu acho que eu trancando. vou tentar entrar do celular, então, gente. Tá, Só um minutinho. tá bom. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo link. Só um minutinho. Você sai aqui? Deixa eu ver se eu vejo ela entrando. A internet nos aplica peças, né? O online tem dessas. Ó, a Márcia disse que conhece e segue o Melancia. O Instagram dela é muito bom, muito prático, muito criativo. Perdão, gente. Acontece, estou dizendo que a internet nos prega essas peças, né? Hoje em dia a gente já Bem, está agora eu vou ter que acostumado com segurar isso. aqui, que eu tô sem nada, não preparei nada para segurar. Mas eu vou segurar com a mão mesmo, tá? Vou ficar balançando. Não sei onde eu parei, onde conseguiram me ouvir. Alô, tá me ouvindo? Oi. Que quando tu começou, tu não conhecia, né? Que tinha algumas mães que conheciam, mas que na época tu não conhecia né? Não tinha muita informação. Ah, sim. Então, as mães quando estão começando, né, nessa caminhada, principalmente mães pequenas, dos pequenos, né, elas não têm muita noção de como é a terapia, de como acontece, né? E com o tempo, a gente vai pegando informação, conhecendo com os próprios terapeutas, né? Pegando informações que hoje a gente consegue muita informação, né? E a gente também precisa aprender até a filtrar as informações e saber quais são as informações boas da gente ter também, né? Então, assim, eu, por exemplo, no meu lugar de mãe, eu não pretendo ser a terapeuta do meu filho, né? Eu pretendo ser uma mãe que ajuda ali no desenvolvimento dele. Então, e quando a gente busca uma terapeuta, por exemplo, hoje, né, na idade que ele está, do conhecimento que eu tenho, como eu buscaria uma terapeuta, né? Principalmente uma terapeuta que seria parceira da família, né? Que ouvisse a família. É muito ruim quando a gente leva o nosso filho, que a gente está levando o nosso filho, né? Que a gente já está num campo, numa situação onde a gente não sabe o que está acontecendo, né? Tá com dúvidas, está. Quando a gente procura terapia, né? Não é a situação não está como a gente, por exemplo, esperaria, vamos supor assim, né? Não encontrei o termo correto, mas a gente está procurando ajuda, né? Então a gente precisa de ajuda, a gente precisa ser de uma pessoa dando a mão a gente. E é possível observar, eu já passei por vários terapeutas, né? Alguns terapeutas que têm um distanciamento muito grande, né, com a família e que acham que só dentro do consultório que acontece a terapia e não partilha, né? Não é assim, mandar a mãe fazer igual no consultório, não. É você dizer, olha, né, a dificuldade do seu filho, ainda mais como psicopedagoga, né, falar qual a dificuldade, onde que ela poderia, de repente, ajudar em casa para se atentar a alguma coisa, né, se for alguma coisa de memória, sei lá, procurar, né, perguntar mais, não sei, estou citando exemplos, né, que eu não tenho como falar sobre a atuação de vocês, também porque eu não sou formada, né, não tenho conhecimento total para isso,
Mas, por exemplo, partilhar um pouquinho, dar alguma informação, né? Algumas famílias não gostam né, do dever de casa, entre aspas, né, do terapeuta, mas sentindo assim, é importante, né, que a terapeuta partilhe ali com a família, né, mesmo a família não sendo daquela família mais participativa, que a gente encontra vários tipos de famílias, né, a família que chega junto, né, e a família que não está interessada, acha que é só a terapeuta que vai fazer, né, e que ela não faz. Vemos, né, eu como família, eu preciso reconhecer isso, né, eu convivo com mães, eu convivo com mães de escola, eu escuto mães de escola, sei que muitas vezes elas falam uma coisa assim que também, como mãe de escola, como mãe que ouve mães de escola, o que me incomoda, né, como uma pessoa em formação em psicopedagogia, é a confusão muito grande que existe em relação ao reforço escolar, né. Fala assim: na meu filho está na psicopedagoga, porque está precisando de ajuda, assim, em alguma coisa pontual da escola", né. Eu observo muito isso. Para muitas mães que não têm esse conhecimento, passa desapercebido, né. Então, na hora que for procurar, né, até mesmo a família quando for procurar a psicopedagoga, deixar claro ali que ela não está fazendo um reforço, né, porque é um outro trabalho completamente diferente, né. Eu acho isso muito importante, de deixar muito claro isso para a família, esclarecer isso. Essa parceria, né, de mostrar para a família que a família precisa ser parceira da terapia, precisa ser parceira na educação da criança ali de uma forma mais ativa, né, orientar mesmo, talvez, né, ajudar a família a fazer alguma coisa que ajude a criança em casa. Uma coisa que me incomoda muito é perceber que as famílias acham que só a terapia, 1 hora que a criança ficar na terapia durante a semana vai resolver o problema dela, e não é assim, né. A responsabilidade, né, com a criança, que a gente está entregando a nossa criança confiando o trabalho também muito importante, né, a gente falar sobre isso, a responsabilidade como terapeuta, respeitar a criança nas suas limitações, nas suas dificuldades, reconhecer a criança também nas suas me fugiu a palavra agora, mas nas suas me fugiu. Mas nas coisas boas, né, da criança, e ter o respeito ali, né, a gente tem vários tipos de questões, né, a dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno que a criança tenha, né. Eu fiz uma listinha aqui, gente, para não esquecer tudo, porque eu sou muito esquecida. Mas eu acho que eu falei tudo, assim, como eu hoje esperaria como mãe, né, e como eu observo outras mães que não fazem a mínima ideia do qual é o trabalho da psicopedagogia na vida da criança, né. É isso. Não sei se eu falei tudo, mas eu acho que eu falei bastante. Deixa eu ver se eu consigo colocar a carinha de todo mundo aqui, né. Que eu No penso assim, celular não né, consigo. Josi, a questão da o que que acontece, né, hoje em dia, alguns anos atrás, como tu colocou, né, tu não sabia, tem mães, né, tem pais que estão começando, que não sabem, que não têm informação, mas hoje em dia, muitos pais têm muita informação, porque tem muita informação na internet, tem muita Sim, informação né, claro que é preciso filtrar, como tu disse, mas a informação está muito acessível. E é preciso que os profissionais também tenham um diálogo. Eu acho que é fundamental o diálogo com a família, porque as famílias sabem que precisa fazer terapia, às vezes vem porque o neuro indicou tais terapias, mas não sabe o que cada terapeuta vai fazer, qual o papel de cada terapeuta. E aí daqui a sim, pouco envolve, né, a cobrança, a mistura de papéis, mas o TO faz isso, o fono faz isso, né? A gente precisa entender como é que cada um trabalha, o que que é o papel de cada um. A gente trabalha junto, né? Os terapeutas têm que trabalhar junto, mas cada um dentro do seu limite de atuação, né? Em prol da sim. criança, né? Com os mesmos objetivos,
trocar ideias, mas cada um dentro do seu limite de atuação, eu acho isso muito importante. E o fundamental é o que tu falou, né? O diálogo com as famílias, deixar sempre bem claro o que a gente faz, até onde a gente pode ir, orientar as famílias, né? Porque muitas também não sabem como devem proceder, né? E a orientação das famílias também é fundamental. Mas é isso. E, assim, na questão principalmente do TDL, né? Eu já até andei conversando com você da linha tênue que tem ali entre a fonoaudiologia atuar em relação à questão da linguagem, né? E distanciar da questão da psicopedagogia, só que a psicopedagogia tem uma importância muito grande em relação à linguagem, né? Eu percebo principalmente agora, saindo do primeiro ano e indo para o segundo ano, a coisa começa a ficar mais nítida, né? Em relação à atuação da psicopedagogia. E eu, como entendo um pouquinho, já consigo ir ajudando ele, né? Então, essa parceria também entre os terapeutas, né? Da equipe ali que atua, né? Em relação para ajudar aquela criança, para estimular aquela criança, precisa também atuar em conjunto, né? É muito importante isso também. Estar aberto aos outros profissionais, né? E não entre Porque a numa gente também vê competição. isso. A gente vê muito isso, que os terapeutas não conseguem conversar, né, entre si, assim, de uma maneira para entender que podem ser parceiros, ninguém está competindo com ninguém, está todo mundo tendo o seu papel ali, né? Não, não tem ninguém diminuindo ninguém, ou deixando, ou entrando no campo de ninguém, cada um tem seu campo de atuação, e que é muito importante, né? A criança só ganha, né? Quando os terapeutas trabalham juntos. Mas acontece que tem aquela competição, né? Aquele territorialismo. Não, TDL é linguagem, é fono. E não é assim, porque afeta a aprendizagem, né? O TDL pode afetar a aprendizagem, a criança pode precisar, né, de algumas estratégias para desenvolver melhor essa habilidade. O Pedro tem sorte de ter uma mãe que está ali, né? Sempre presente, sempre auxiliando, Mas é. né? Mas Eu percebo muito isso. Às vezes eu paro para pensar, falei, gente, o que seria dele se, não assim, não estou exaltando meu acompanhamento com ele, mas assim, o que eu fico pensando, o que seria se eu não tivesse ali, né, com a informação que eu tenho, porque realmente é difícil. E assim, muita criança com dificuldade de aprendizagem, que é considerada com dificuldade de aprendizagem, pode ter o TDL porque ele é uma coisa muito minuciosa ali, né? Muito no detalhe, sabe? Então, e aí se eu não tenho um olhar atento, né? E a coisa fica confusa, entendeu? conhecer, né? Conhecer o transtorno para saber até dar um diagnóstico correto. Porque a Sim, gente sabe, né, que o TDL, que muitas crianças apresentam, mas o diagnóstico mesmo fechado, ainda eu não vejo como correto. Assim, eu percebo muitas crianças em avaliação de TEA e às vezes não é, é, né? pois é, Então, confunde muito, tem que ter muito cuidado para esse diagnóstico, né? Ele mesmo ficou 2 anos investigando o TEA, nós ficamos 2 anos sem diagnóstico, com a suspeita do TEA até fechar, né? Então, realmente, mas assim, hoje em dia a gente olha, ele fala, não tem como, não é TEA mesmo, assim. Até eu, né, como mãe, assim, já percebo, mas realmente é uma coisa que confunde muito, ainda mais a criança que cresce, né? Você vê crianças assim que chegam lá no terceiro ano, né? Que o terceiro ano é um caso sério, né? Chegam no terceiro ano e que lida muito com texto e tal. Eu olho e falo assim, meu Deus do céu. E aí passou desapercebido, né? Até chegar no terceiro ano, mas chega ali na formação, na produção de texto, da coisa mais elaborada, né? Entender problemas matemáticos mais complexos, a criança fica desorientada. Não? Mas aí o TDL é assim, a criança acaba passando, né, como uma criança que tem dificuldade, né? Fica o tempo todo com uma criança que tem dificuldade, né? Eu estou falando muito de TDL aqui, né? Porque é a experiência que eu tenho e é muito a não, mas é experiência. muito importante porque é pouco falado, né? Então a gente tem que realmente falar. Mas é.
Eu acho, assim, que é muito importante a gente divulgar essa necessidade, né, de conhecer o TDL, porque muitas crianças podem ser ajudadas com essa conscientização, né, com esse conhecimento, com essa informação sobre o transtorno. Mas a parceria entre o terapeuta, entre os terapeutas e entre o terapeuta e a família é muito importante, sabe? E principalmente falar para a família qual é o seu papel, né? Ali, eu sou psicopedagoga, como que eu vou ajudar o seu filho, entendeu? Que muitas famílias não sabem, entendeu? É Pensa, difícil. né, que, claro, a gente vive num mundo ali da internet e os profissionais seguem muitos profissionais da mesma área, então parece assim que é É, uma coisa muito batida, o que faz o psicopedagogo, eu vou falar sobre isso, mas não é, né? Porque muita gente não sabe, é, principalmente pessoas não profissionais, principalmente o público que a gente precisa atingir, né? Que são as famílias, né? Por que é importante o nosso trabalho? O que a gente pode fazer? Por que elas precisam do nosso trabalho? Explicar isso sim, também e divulgar nas redes sociais também, né? Não só para os pais que nos procuram, porque pode ter os pais nas redes sociais que não têm a informação, né? Que estão em busca, que não sabem, né? E então a gente propagar a informação é importante. sim, com Josi, certeza. obrigada, muito obrigada por ter. Nada, Mais uma vez, eu convido a Josi para tudo, a Josi sempre obrigada. aceita. Eu participo de tudo, estou A participando. Josi aceita participar de tudo. Eu participo. Quem puder conhecer lá o Melancia com Caroço não vai se arrepender. Ah, Tem muita ideia legal. obrigada, Sibeli. Vou Josi, muito desligar aqui. obrigada. Tá, fica por aí, fica nos Obrigada a todos. acompanhando. Vou continuar, vou entrar agora no computador. Tá, Tchau. tá. Dani, tá aí quietinha, Dani, aparece? Estou aqui. Maravilhosa fala, né? Quantas coisas, né? Que a gente vai pensando aqui. E agora, dando continuidade, a gente vai ouvir a sua mãe, Misa, que é a mãe do lindo Benício, uma figura que eu tenho, assim, a honra de acompanhar. E só trazendo a falar como foi importante, assim, sobre a psicoeducação, né? O que ela bem ressalta, né? Que a gente falou muito durante a pandemia. Se uma coisa a gente já sabia, que a gente precisa da família, de estar junto, né? Desse acompanhamento, tanto estar junto com a equipe assiste essa criança, como todos aqueles que cuidam, que estão no cuidado com essa criança. Então, a gente está conversando, falando, e falar com essa família, estar com a família, é muito, ouvi-la, só reitero o que a gente sabe, a pandemia está aí, a gente viu muitas crianças, quantos avanços, né, com essas famílias mais próximas, mais comprometidas. Se tem um lado bom que a gente pode olhar da pandemia, se a gente pode dizer que tem um lado bom, eu ressalto, assim, eu tive crianças que avançaram muito, gente, com a parte com essa família mais efetiva, a oportunidade que esses pais tiveram, né, de alguma maneira, de estar mais perto. Então, só veio firmar o quanto a gente não pode estar só no consultório, sem troca, sem conversa, sem ouvir muito a família, que tem muito a nos oferecer para poder, de fato, ser efetivo no nosso acompanhamento. E assim, agora eu passo a palavra para a Misa. Seja bem-vinda, Misa. Bom, boa noite, obrigada. Parabéns aí pelo evento. Obrigada, Dani, pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho. A minha experiência, eu sou mãe de Benício, ele atualmente tem 5 anos e 3 meses. Por volta dos 2 anos, a gente teve a suspeita dele estar dentro do espectro. A neuropediatra dele, ela não bateu o martelo, ela não fechou, mas nesse momento a gente não está preocupado com o rótulo, com o diagnóstico, e sim com o desenvolvimento dele, né? Ele tem algo, seja lá o que for, ele tem algo realmente, ou TEA, ou TDL, enfim, é algo relativamente leve, tá? Então, ele é uma criança que interage, a Dani sabe disso, mas quem me apresentou, eu curiosamente não conhecia
a profissão da psicopedagogia, eu conhecia simplesmente a pedagogia, né? Eu não sabia. Quem me apresentou isso foi a neuropediatra do meu filho, que ela fez assim, bom, mãe, o que é que a gente espera do nosso filho? Que ele ande, que ele fale, que ele se alfabetize, né? Alfabetize. E naquela época, Benício já tinha desenvolvido bastante. Aos 2 anos ele falava muito pouco, não estava dentro do normal, mas ele faz acompanhamento de fono, TO, desde os 2 anos de idade, né? Então, enfim, isso ajudou bastante. E tem quase 2 anos que a gente está fazendo acompanhamento com Dani, porque a gente foi apresentada a psicopedagogia, e realmente eu e meu marido, nós somos pais super, super participativos, eu posso dizer isso, eu posso me orgulhar disso, né? A gente sempre correu atrás, e eu, principalmente, eu estudo como estimular, o que fazer. Talvez eu fiquei esse ano ainda, com essa pandemia, talvez eu tenha ficado ainda mais neurótica, porque meu filho, como todas as crianças, ele ficou sem escola, né? O online aqui em casa não funcionava por N razões. Primeiro, porque ele era muito pequeno, ele não tinha interesse nenhum em ficar sentado. Segundo, porque meu marido, nós somos profissionais liberais, a gente precisava trabalhar. Então, ele ficou sem escola, e o contato que ele tinha era esse, com as terapeutas que ele fazia, inclusive com Dani, e a gente em casa tentando ensinar as coisas para ele, né? E foi muito bacana, e tem sido muito bacana, o trabalho que a Daniela faz com a gente. Eu digo que ela é como se fosse minha coach. Sempre que bate o desespero, que eu tenho um feedback não muito legal da escola, ou até mesmo que eu sinto alguma coisa que ele precisa melhorar, eu recorro para ela, e eu tenho plena consciência de que ela não é, diferente de alguns pais, enfim, eu também já ouvi relatos sobre isso, ela não é uma banca, ela não é a professora do meu filho, é um complemento, ela vai me nortear a melhor maneira do meu filho aprender, né? Ela vai estimular ele para que ele realmente tenha o prazer em estudar, né? E eu sei que a alfabetização só é daqui por volta dos 7 anos, ele ainda está com 5, hoje ele está no G4, mas eu sempre fui assim, apressadinha, e não ia ser diferente com meu filho, mas eu prefiro pecar pelo acesso, e a gente entende que para você ter um bom estudante, uma boa formação, a gente precisa de uma base sólida, né? Então, eu prefiro, tanto que a neuropediatra, naquele momento que ela me indicou, ela falou, olha, está relativamente cedo, mas como eu conheço você ao longo dos nossos encontros, eu acho que você já pode, já que você quer fazer mais alguma coisa, você já está preocupada com a alfabetização do seu filho, eu acho que o melhor caminho é esse. E foi a melhor coisa, realmente. Graças a Deus, eu tenho a sorte de ser muito bem acolhida na clínica que a gente faz o atendimento, existe toda uma interação, elas realmente trabalham com um grupo. Além da psicopedagogia, ele faz fono, TO e a psicóloga, né? Então, ele sempre é tratado em conjunto. E é isso, gente. Foi muito importante, tem sido muito importante. Acho que durante a pandemia, então, foi um norte. E eu diria que eu estou começando a colher os frutos. Que essa era uma das nossas grandes preocupações. Será que ele iria acompanhar? Como seria o acompanhamento? O nível de dificuldade dele quando ele retornasse para a escola, né? E, para minha grata surpresa, ele tem acompanhado perfeitamente, não tenho reclamações nenhuma da escola, né? A gente fez alguns ajustes, Dani fez um trabalho para antecipar as coisas para ele, para preparar ele para a escola, né? E, enfim, ele é bem espertinho, tem horas que ele só quer fazer o que ele quer, assim que ele se vê numa situação desafiadora, ele tenta fugir, ele quer fazer o que é mais fácil, o que é normal de qualquer criança ou de qualquer pessoa. Então, isso é muito trabalhado, muito enfatizado com todas as terapeutas que ele faz o acompanhamento, e inclusive com o Dani. E é isso, gente. Eu sou grata, eu realmente sou leiga no assunto, não conhecia o papel do psicopedagogo, e hoje em dia eu realmente reconheço que é muito importante. Muito obrigada, Misa. Ouvir, né, gente, a mãe, né, desse olhar, dessa inquietude, como ela disse, falam-se muito, né? Acho que toda mãe fica pensando quando meu filho vai falar, quando meu filho vai caminhar e quando meu filho vai ser alfabetizado.
E não tem como não deixar, como essa, ó, Sibeli, a aprendizagem humana ficou, viu? A aprendizagem, e essa é clichê, mas eu digo, aprender, falo isso direto como um mantra, diz assim, a aprendizagem está para todos, a aprendizagem acontece a todo instante, e a aprendizagem não é escola. E aquela história, sabe, das múltiplas inteligências, né? Existe de fato. E essas crianças, esses sujeitos precisam ser respeitados, precisam ser compreendidos, porque cada um tem o seu jeito de aprender. E às vezes está exatamente aí. A gente olhar a forma que, sabe, a modalidade de aprendizagem, entender como ele aprende, aprender, observar as habilidades. Benício é ele tem, ó, quando ele quer fugir, ele não foge dizendo não, ele nunca vai dizer não, viu? Ele sempre propõe algo, ele é muito esperto, viu? Ah, tive uma ideia, tia Dani, que tal a gente construir uma casa agora? Isso porque se vê algo mais desafiador, como me disse, ele não é o menino do não. Quando também precisa, ele fala Agora, o não. que tal? Quando eles falam que tal, é porque a nossa proposta está muito chata. Quando falam Mas que é tal. para que tal? Porque tudo que for colocar, se ele precisar, diante do que das demandas, né, que mais desafiador, ele não vai, mas também, assim, ótimo nos combinados e assim, tem sido muito prazeroso, né, poder acompanhar Benício nesse desenvolvimento, como Misa disse, né, ela está conhecendo mais ainda a psicopedagogia e a psicopedagogia está para a aprendizagem de uma forma geral. E essa aprendizagem de tudo, que não é só da escola, é que vai dar autonomia para que ele tenha sucesso também em habilidades escolares, né? Lógico que com as suas especificidades, com os cuidados, com às vezes sendo mais efetivo em algumas situações, mas o que a gente precisa é trabalhar, pensar nesse desenvolvimento, o que a gente bem faz, né? Como está agora, como a gente espera. Então, o que é que nós temos agora, né? Temos isso. O que é que precisa estimular mais? Isso, então vamos trabalhar. E aí vai repercutir nas diferentes áreas. Misa, muito obrigada, viu? De nada, Dani. Aqui eu sei que para você, como vocês, foi um desafio, mas que bom que você veio. Gente, eu nunca participei de live falando. Foi a primeira vez. Eu falei, ó, Dani, mas eu gosto tanto de você e tanto do seu trabalho que eu vou topar o desafio. Ela fala tão bem, gente. Fala, então beleza, se vai ser Misa mesmo. Vamos lá. Ai, ai. Um beijo, Misa, um beijo. Beijo. E agora nós podemos dar continuidade, Sibeli? Sim, meninas. Mais uma mãe convidada, mais uma querida. Convidei também Fernanda Prado, ela está ali, inclusive com o senhor João, que é o meu querido, que eu sabia que ele, olá, que ele queria aparecer. Está com a Fá. Um beijo, João. Está com você, Nanda. Fique à vontade, seja bem-vinda, boa noite. Não estava achando o microfone aqui para abrir. João, vamos trocar. Você quer falar alguma coisa? Oi, meninas, tudo bem? Eu estou fazendo um livro para vocês indicarem que eu estou fazendo um livro com Daniela Hora. E vocês não esquecem que eu estou fazendo um livro chamado Um Sonho de Futebol. Um beijo, meninas, tchau! Esse é João, viu, gente? Esse é João. Gente, boa noite. Vou falar assim, tá dando para me ouvir, porque eu vou falar um pouco baixinho, porque eu estou num lugar aberto, né? Então, está dando para me ouvir direitinho? Sim, Nanda. Pronto. Então, boa noite, né? Meu nome é Fernanda, eu sou mãe de João. Dani me convidou para falar um pouquinho, João é uma figura, viu? Então, Dani me convidou um pouquinho para a gente falar, para eu compartilhar com vocês, né, da nossa experiência aqui com a psicopedagogia, né? João, como vocês viram, é um menino muito comunicativo, né? Um menino bom de lidar, mas João tem algumas questões no processo dele de aprendizagem. Ele tem o transtorno do processamento auditivo, a gente acabou de identificar o transtorno do processamento visual, e isso fez com que atrasasse muito o processo de aprendizagem dele, né? Ainda hoje é um processo, né, que demanda ainda de muitos cuidados, de muitos investimentos, e Dani, né, está presente conosco nesse ano, né? Esse foi um ano que a gente fez
Começou com o acompanhamento dela, né, com psicopedagoga, e sim, nós somos muito gratos, né, pela presença dela e pelo trabalho que ela vem desenvolvendo como psicopedagoga, né? Eu vi a manhã anterior, não me lembro o nome dela, falando de banca, né? Longe de banca que Dani, né, que a psicopedagogia faz com ele. Ele tem uma professora de banca, né, que faz esse trabalho. E o que eu vejo muito no trabalho de Dani com ele é de exatamente dar significado ao processo de aprendizagem dele, né? Então, não é só saber ler, não é só saber escrever, mas é poder entender a funcionalidade disso para a vida dele, né? E ele podendo, com mais significado em relação ao processo de aprendizagem, mais envolvimento e mais resultado, né? Nesse avanço dele, né? Ele avançou sim muito, ele avançou no raciocínio, na construção do pensamento dele, que era uma questão que precisava ser desenvolvido, né? Para acelerar o processo de aprendizagem. Mas outros 2 pontos que eu acho muito importantes nisso, além do significado que o trabalho de Dani, né, com a psicopedagogia trouxe, é o envolvimento dele com o trabalho de Dani, né? Assim, ele é acompanhado por muitos profissionais, e desses profissionais, o trabalho que Dani desenvolve, eu sei que eu não queria estar focando em Dani, mas Dani é a única referência que eu tenho. Eu sei que todos vocês aí são psicopedagogas, mas Dani é a referência que eu tenho, então o nome dela está aqui, mas eu sei que ela está representando todas vocês, né? Todas as psicopedagogas e o trabalho que vocês desenvolvem. Então, é um trabalho tão cheio de significado que ele é muito envolvido com isso que ela propõe, né? Então, de todos os acompanhamentos que ele faz muitos, né? O trabalho, é a hora que ele não esquece. Então, assim, depois vai ter Dani, né? Então, ele não esquece que tem Dani e ele vai com prazer para o encontro com ele. Então, por isso que eu digo que é tão cheio de significado e que favorece tanto o envolvimento dele nisso. E uma outra função, assim, um outro papel que eu acho que é fundamental da psicopedagogia, que eu consegui perceber com a presença, né, com este acompanhamento, como é que me falta a palavra, mas assim, é como se a psicopedagogia pudesse fazer a mediação entre todos os outros profissionais, porque Dani pôde assumir isso para a gente, assim, ela tomou este lugar, né, de que, não, eu vou articular, porque se são tantos profissionais, isso é uma angústia que eu tenho, eu não sei se as outras mães que têm outros profissionais, muitos profissionais acompanhando seus filhos, mas é como se seu filho fosse repartido, né, cada profissional olhando a sua seara, né, o seu quadrado, e eu acho isso tão louco, porque é um único serzinho ali, né, que está sendo tratado com uma especialidade, mas essas especialidades elas precisam conversar, né? E eu acho que a função da psicopedagogia ela vem muito neste lugar, né, de poder conciliar esses profissionais. No caso do meu filho, ele faz psicoterapia, né? Ele faz acompanhamento com neurofeedback, ele tem um reforço escolar e ele tem também a escola, né? Então, poder conciliar todos esses profissionais, eu acho que é essencial, né, para um bom resultado, para um bom desenvolvimento da criança, né, neste processo todo, porque não dá para cada um cuidar da sua área e, né, fechar os olhos para as outras coisas. Então, Dani trouxe essa possibilidade de uma forma muito habilidosa, né, entre todos esses profissionais, e eu acho que isso contribuiu muito, né, para o desenvolvimento de João. E é isso, então vocês podem ver aqui o quanto que ele estava empolgado com o livro que ele vai lançar, então foi o trabalho que Dani fez, né, ao final do ano agora, né, semana que vem já, né, Dani, ele vai fazer o lançamento do livro dele, então todas as etapas de construção disso foram cheias de sentido para ele, e isso favoreceu ainda mais esse envolvimento e esse lugar, porque assim, eu acho que esse é um outro ponto muito importante, né, ele sabe que ele tem questões no processo de aprendizagem, ele sabe que para ele é difícil, e o trabalho, e esse trabalho tão cheio de significado, coloca ele num lugar de poder, de posse, de capacidade, né? De que ele consegue, sim, ele vai lançar um livro, né? Ainda que ele não consiga ainda ler como as crianças da idade dele já leem, né? E às vezes a construção do raciocínio não é da mesma forma, mas ele conseguiu fazer um livro, então isso dá uma autoestima, né, para ele, isso dá uma força para ele poder seguir
buscando e construindo cada vez mais esse aprendizado. Então, nós somos muitíssimos gratos a Dani. Dani é uma pessoa muito querida por nós e ela pôde nos apresentar este trabalho da psicopedagogia que tem sido tão significativo para o processo de aprendizado de João. Então, é isso, né? Minha contribuição, minha fala é de gratidão, né? E de admiração, né? E de muita admiração mesmo, né? Eu sou psicóloga, né? E mesmo sendo psicóloga, eu ainda não tinha tido a experiência como mãe, né? Numa troca com um psicopedagogo. E essa troca com Dani tem sido, né? Muito positiva, muito rica, muito amorosa, né? Isso é muito bom. Gratidão a ela e gratidão a todos por disponibilizarem, né, esse conhecimento, essas possibilidades para todos nós que temos filhos, adultos também, enfim, né, com processo de aprendizado comprometido e que precisam do apoio de vocês. É isso, Dani. Isso, não sei se Nanda. tem alguma pergunta, alguma coisa que alguém queira, não sei. Se alguém quiser falar, eu tenho a agradecer por você, né, estar disponível e vir aqui, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Meninas, querem colocar mais alguma pergunta? Eu queria saber sobre Então, o lançamento do livro. Ah, sim. Eu vou falar sobre esse livro. Eu acho que a Dani tem que compartilhar com a gente esse lançamento, porque super. E ele tá, gente, todo foram várias... galanteador convidando para o lançamento. Nossa! Não tem como... gente, ele é sedutor demais. Esse é um perigo para os profissionais que trabalham com ele, né, Dani? Porque ele vai conquistando, de repente a pessoa está fazendo o que ele manda. Se não tomar cuidado, ele usa muita teoria da mente. João não tem nenhuma questão de teoria da mente, ele olha para você. Se eu ficar com o olhar, às vezes ele está fazendo alguma coisa, está se observando, ele está bem, está chateado. Eu disse, não, você está tão calado. Eu fiz, João, não vamos continuar, viu, meu amor? Não venha, não venha. Não, é muito... E esse lançamento vai ser um sucesso. Ele já está convidando milhões de pessoas. E aí vamos ver como é que vai ser. Eu mando foto. E toma quiche, viu, Dani? Para poder dar conta de tanta gente. Nesse processo tem receita, a gente trabalhou o texto instrucional, a gente foi para a cozinha, a gente fez o quiche, preparamos a mesa, organizou a mesa, ele pôs a mesa para o jantar com a família, todo um processo, fomos à gráfica para fazer a edição, ele fez a ilustração do livro, ele escolheu como seria e foi lá para orientar o rapaz, né, que o editor, o que deveria colocar. E a gente, essa semana, estava na preparação como vai apresentar, ele vai contar a história, como surgiu a história do livro, e ele é um menino que assim, a imaginação dele, ele é artista, eu disse, não, ele é um artista, e aí ele conta a história, daqui a pouco ele vai colocando mais coisas. Eu disse, João, vamos focar, você conta o que realmente foi, como foi que criou o livro, que ele faz, e cada vez que ele gosta da história, ele vai colocando mais a oratória, falar, se comunicar. Assim, sabe? Ele é a habilidade, ele conversa, ele sabe bem onde estiver. Muito, né, Nanda? E assim, muito, ele muito usa, mesmo. ele é muito esperto, muito inteligente, porque ele usa isso a favor dele, ele sabe, eu sou muito grata mesmo de poder, tanto é que eu ia fazer só a avaliação do João, disse, Nanda, eu acho que eu não vou continuar, não vou fazer intervenção, vou fazer avaliação e vou ver uma colega para ficar. E aí, quem disse que eu consegui deixar não consegui deixar João apaixonado. Não, e ano que vem já tem o outro filho também para a Dani poder cuidar. Com outros aspectos, outras questões, mas é outro filho. E eu vou contar a vocês, porque eu já fiz com outras crianças e, assim, principalmente quando a demanda... João, assim, ele nada fala da leitura, mas, assim, gente, ele já evoluiu e a gente estava falando de João aqui e tem evoluído bastante. Ele tem uma recusa maior para a escrita. Quando vai escrever, eu vejo que isso causa sofrimento para ele. Então, a ideia da escrita foi justamente para ele fazer algo que ele tivesse, o produto ali, tivesse sentido, significado para ele. E aí foi muito mais suave. A gente fez um livro, depois eu posso compartilhar esse livro com vocês, ele vai amar, inclusive. E a construção veio, apesar dele, em momentos assim, estar cansado. Não era porque João não queria só escrever, porque realmente é difícil, ele tem demandas. Mas foi mais tranquilo, justamente porque era algo que ele estava fazendo, que para ele era significativo. Então, tinha dias que com mais
que a gente usava o computador, tinha dias que a gente ia para o papel, e aí a gente foi juntando. Teve a parte da ilustração, que aí eu trabalhei interpretação, porque ele escrevia, depois a gente voltou ilustrando, ele tinha que ler o que ele escreveu e trazer aquilo em forma de desenho. Então, a gente trabalhou aí a interpretação. Aí tinha horas que ele queria colocar uma coisinha mais, vamos, isso aqui é o quê? Aí ele já inventava o porquê que estava ali. E aí, dentro de o que é a escrita? De você usar a expressão, você colocar ali a entonação, né, no papel. E a gente foi trabalhando, foi tanta coisa. Assim, dia 19 a gente faz o lançamento, é com a família, que era só com a família, já vem os avós que vêm, aí agora já quer os colegas, eram só 5 exemplares, agora já está em 10, daqui a pouco tem mais exemplares, enfim, ele quer dar para os colegas todos, isso é bom. E agora que vai ter um momento com a escola para a gente estar vendo também como isso está repercutindo, né? A gente tinha traçado um plano para ver como é que funcionaria, a gente vai ver agora. E essa parceria com a família, há pouco tempo que nós estamos juntas, mas assim, é como a Fernanda diz, muito isso, trazer o que é o psicopedagogo, qual a função e como trabalhar. Eu sempre dizia, a gente vai trabalhar assim, porque a princípio vinha muito essa coisa, né? O que ele precisa melhorar nas atividades escolares. E aí a gente conversava muito, muito sobre isso. De que forma isso pode acontecer? Vamos pensar e sempre compartilhando com a família o que estava sendo feito, até para envolver. A família toda participa disso. Toda a família está participando sempre. Inclusive de ter que levá-la até a gráfica. A mãe que teve que se organizar para ir lá, para a gente fazer esse trabalho. Então, e acaba ele vendo o quanto é importante, é significativo, que isso é difícil, mas dá um resultado. Eu preciso ler e escrever, não porque a escola, só porque eu tenho que passar na prova, porque eu tenho que ter uma nota, mas porque a leitura escrita está na minha vida, eu vou usar isso de uma forma, é funcional, é necessário. Então, é aí. E aí, automaticamente, isso não vai repercutir na escola? Óbvio, claro, eu estou trabalhando aí, não é leitura escrita tão somente, eu estou trabalhando autoestima, eu estou trabalhando confiança, eu estou trabalhando com o menino que está levantando a mão lá para falar e chamando a professora agora para perguntar, que antes não era com tanta frequência, porque às vezes ele nem estava atento exatamente ao que a professora estava falando. Então, aí é assim, é ampla, não tem como a gente se desvincular da pedagogia, até porque, psicopedagogia é a base nossa aqui da grande maioria, né, com a pedagogia, e nos auxilia muito esses instrumentos, só que a forma que a gente usa, né, esse olhar de tanto estudo, dentro de tudo que a gente vem falando, seja da neurociência, da psicanálise, enfim, da linguística, de tanta coisa que a gente tem que estar o tempo todo, porque a gente lida com o sujeito, e com tudo que está por trás desse sujeito, porque João, ele é filho, ele é colega, ele é o amigo do prédio, ele é o amigo do futebol, ele é o amigo da natação, o João é muito, nós somos muito. E olhar para essa criança, para esse sujeito, faz toda a diferença, e até porque eu não quero que ele esteja toda hora vendo que ele tem dificuldade, eu quero que ele veja assim, você consegue isso e a gente pode usar isso para aqui, para favorecer. E ele não precisa saber tudo, muito, ele precisa usar para que torne a vida dele funcional. Eu estou usando João porque a Fernanda está aqui e trouxe, mas isso estou falando de João representando todos, e como Nanda trouxe Dani aqui, eu disse Nanda não dá para falar, mas é porque não tem como desvincular, né, assim, mas como ela disse, para representar, como ela vê, como essa família, né, precisa tanto e acredita tanto do nosso trabalho, né, a gente sabe disso, mas ouvir vem como reforço, vem como reforçador no sentido assim de, é isso, lembrar disso, lembre disso, lembre disso. Porque quando a gente passa ali a mãe, é custo, é disponibilidade de tempo, é financeiro, é emocional, então acredita. Então a gente, por isso que se cuidar de tudo ao longo da semana falando, de se cuidar para cuidar, abraçar o que de fato pode, porque o que não pode ser como dizer, ser humilde, eu não gostaria de usar a palavra humilde, mas não é humilde, mas ser ciência que não dá conta e passar, não, aqui eu vou passar, não vamos tentar com esse profissional, e a equipe multi. E Cibele falou, e outros colegas falaram aqui durante a semana, da gente, assim, sempre tentar estar próximo. Teve o próprio doutor Tiago, né, falando isso, chegar junto, de estar lá, e de se aproximar
esse todo que está com o João, a equipe multi. Quando eu tenho a sorte de estar todo em um lugar, ótimo, como eu tenho com o Benício. A equipe é um espaço só, mas João não. João eu tenho outros, então a gente precisa conversar, porque todo mundo quer que João desenvolva. Mas a gente precisa estar junto nesse aí. O que é que você tem feito? Como está assim? Olha isso, eu tenho percebido isso, e é isso mesmo. E assim, e buscar, não esperar que o outro busque a gente. A gente tem que entender do nosso papel. A gente falando aqui, toda vez que a gente conversa muito, o quão complexo aí, Nanda falando dessa coisa da gente estar articulando todo mundo. Olha quanto mais pesa de tudo que a gente vem conversando essa semana, desses saberes, de estar envolvido de tantas áreas. Não é fazer o papel do outro profissional, mas conhecer para poder dizer, olha, aqui está precisando de um cuidado nessa área, vamos pedir vamos encaminhar para o fono, vamos encaminhar para o neuro, vamos encaminhar para o neuropsicólogo, vamos aumentar o número de sessões, preciso ser mais efetivo, não, vamos pedir o reforço, como eu pedi nada, a gente vai entrar com reforço. A gente precisa, vocês sair de cena, porque nada ainda vinha com esse trabalho escolar, não era legal, a gente vai entrar com uma professora para auxiliar João, porque precisa. Então, é isso. Então, o nosso trabalho foi muito traduzido aqui por todas, mas, assim, de estar nesse sentido de tornar cada vez mais, que é o que a gente quer, a aprendizagem, de fato, significativa, como ela deve ser, que ela é legal, aprender é muito bom, e eu não sei por que fazem isso, fazendo com que os meninos fiquem com dor de barriga, com dor de cabeça, com mordendo a gola, triste, correndo, enfim, ajudar. E é isso. Queria dar uma palavrinha, assim, de uma análise que eu fiquei fazendo, assim, né, do relato da Fernanda e da Dani, que quando a gente fala, assim, primeira coisa, né, que a Fernanda relatou foi a afetividade, a motivação dele em ir, né, em estar com a Dani, né, então eu acho que esse aí é o ponto principal, né, do terapeuta. Antes de mais nada, antes da avaliação, antes de intervenção, antes de qualquer coisa, é a afetividade, é a gente conquistar a confiança, né, da nossa criança, porque a aprendizagem só ocorre quando tem motivação. Então, é o primeiro passo, né? Acho que a Monique comentou ontem sobre a motivação também, né? E faz parte sempre. Fora isso, né, observando o trabalho que foi feito nesse caso, no livro, o que a Dani fez? O que a gente fala que o psicopedagogo faz? A gente fala que o psicopedagogo resgata o prazer de aprender. Mas como? Né? Muitas vezes a gente vê esse discurso pronto sendo repetido, mas não sendo colocado em prática. Porque muitos colocam que o psicopedagogo resgata o prazer em aprender, mas vai lá reproduzir as tarefas escolares, que não estão sendo prazerosas para aquela criança. E a Dani fez o quê? A Dani falou, ele é um artista. E o que ela percebeu? Uma alma de artista e foi lá e, pá, vamos escrever um livro. Essas são as múltiplas inteligências, né? Ela fez ele ler, ela fez ele escrever, tudo com motivação, tudo com empolgação, né? Esse é o prazer por aprender. Esse é o trabalho, é o verdadeiro significado do trabalho do psicopedagogo, né? Então, eu só queria deixar essa análise, assim, de como é que é o nosso trabalho, como deveria ser sempre o nosso trabalho, né? A gente conhecer aquela criança e saber como vai motivá-la. Isso dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, porque cada criança precisa de uma motivação diferente, e a gente tem que partir da gente motivá-la. Né? A gente tem que fazer isso. É difícil também trabalhar com os profissionais da equipe multidisciplinar, profissionais que não trabalham no mesmo ambiente com a gente. Com certeza é difícil conseguir um horário que bata para conversar, é difícil, muitas vezes a gente fala ali pelo WhatsApp, correndo, mas a gente está falando, a gente está tendo um contato, a gente está, né, tendo uma troca, e isso é muito importante, faz parte, assim, do nosso planejamento, a gente, né, separar um tempo, não, hoje eu vou mandar mensagem para tal profissional, hoje tal dia eu vou marcar reunião com tal escola, e se organizar para ter esse tempo, porque faz parte do nosso trabalho. Parabéns, Dani, pelo trabalho. Obrigada, Nanda. Muito obrigada, viu?
Obrigada também pela oportunidade. Um beijo, boa semana, bom finzinho, né, de semana para vocês. Obrigada Tchau, às tchau. mães que participaram e aceitaram vir aqui aqui. com a gente. Muito obrigada. A Misa, um Obrigada beijo, muito também. Tchau, obrigada, viu? tchau. Tchau. E agora, vamos ao brinde, né, Sibeli? Eu tô aqui já bebendo o nosso o brinde aos Eu pouquinhos. tô assim, ó, fazendo assim, ó. Eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho. Olha né, lá, economia, a Ana imprimiu a Cadê meu plaquinha. papel? Olha a minha plaquinha. Não fiz. Me Não fiz. perdoem. Não, tô perdoando. Depois vocês tiram foto e colocam lá. Eu acho que é o momento agora, Sibeli. Fabiana estaria aqui com a gente, nossa, não sei se vocês lembram de Fabiana Macedo, né? Nossa cantora oficial. Fabi teve algumas intercorrências essa semana, infelizmente mandou mensagem pedindo desculpas. E eu sei que ela deve estar lá com o coração apertadinho Ela por nunca não poder falta. estar aqui com a gente. Mas eu falei a ela, já tô com falta aqui, hein? Mas depois eu converso com você. Mas eu percebi que ela tá. E, enfim, eu acho que esse momento, Sibeli, todas nós conversarmos um pouquinho, né? De repente, como nós somos o número até possível, Pode se alguém editar aqui os falar, áudios. né? Para a gente finalizar nossa noite, nossa semana. Foi uma semana intensa, hein, meninas? Já estamos pensando no próximo ano, a Sibeli, a gente analisando, né, Sibeli? Tudo, e já pensando no próximo encontro. Eu Mas disse para ainda Dani, temos... é que nem festa de filho. Quando a gente acaba o aniversário do filho, a gente está cansado e diz, não, ano que vem não vai ter festa. No outro dia, a gente já está lá planejando, escolhendo qual vai ser o tema da festa do próximo ano. A gente também cansado, essa semana foi difícil, né? E aí, outro dia, eu mandando mensagem para a Dani, Dani, quem sabe ano que vem a gente faz de tal forma? A gente nem acabou esse. E ontem, Sibeli, a gente conversando, Sibeli mandou mensagem, não estava bem ontem, e aí Sibeli mandou, quando eu vi a mensagem de Sibeli com a mesma situação, eu fiz, o que foi que houve? Que está todo mundo muito, né? Ontem foi um dia, mas foi, graças a Deus, Bom, no tudo final bem. eu sumi, né? No final meu computador travou, caiu tudo, por pouco eu não consegui salvar o nosso encontro de ontem. Nosso encontro. Mas, assim, o próximo ano já está pensado, e olha, vou lhe falar, viu? Eu já disse, a Sibeli fez, anote aí, eu disse, vou anotar em 3 lugares diferentes, para a gente ver, porque, olha, o do próximo ano a gente vai querer até fazer antes, porque está bem legal a ideia. Mas eu acredito que ainda tenhamos o nosso final de ano, né? Talvez aí, o nosso Natal, de repente, né? Fraternização. Confraternização. Com E áudio. agora tá aberto os Todo áudios. mundo está com o microfone aberto, todo Acho mundo que é o pode de vocês. falar. Como foi a semana? Fale aí mais do seu livro. Estamos curiosos para saber do livro, do lançamento. Como é que é o negócio? Então, o porquê, eu já falei a vocês, porquê, né? Pensado, né? Eu queria mostrar até porque de colocar lá no grupo, talvez não ver se eu consigo uma foto, eu mostro para vocês aqui, porque já está tudo lá na casa dele, já deixei lá guardado, né, as impressões e tudo. Começamos a trabalhar, né, fazer o livro mediante demandas, né, depois avaliação e tudo, ó, vamos lá. E aí foi feita a construção da história, como eu disse a vocês, horas, ou em alguns momentos no papel, em alguns momentos no computador. Depois o que foi na escrita, a gente teve que digitar, formatar. A ideia do livro vem muito nesse sentido dele ter o produto do que ele fez na mão. Ele ter algo que ele fez na mão, que foi ele que fez, que ele pensou, e ele realmente muito motivado. Porque João vem de terapias, gente, desde pequena, uma família cansada, enfim. E aí o livro foi escrito, após a escrita, ilustração, isso em várias sessões, não é uma sessão, é um processo, foi feito o planejamento.
A gente planejou, já começa aí, planejar. João, a gente tem aqui para a gente, aí a gente marcou os dias que a gente iria escrever, como veio, qual a história, como surgiu, a gente lá conversando, do que a gente poderia fazer e tal, e ele começou falando primeiro dele, do que ele gostava, e daí esse futebol apareceu porque é de fato que ele gosta. Então, foi feita a escrita, pós-escrita, marcamos, né, o tempo para poder fazer essa escrita, depois da ilustração, uma vez ilustrado, organizamos, fomos para uma gráfica, eu consegui uma pessoa que podia fazer a edição, né? Tipo, ele escaneou esse material, que foi feito por ele, organizou em formato, eu já fiz, né? Para no formato ficar de livro, mas ele fez a edição mesmo, colocou detalhes que João pedia, como ele falou como ele queria a capa, o que tinha que ter, fez a diagramação que fala, né? Tudo direitinho. O que a gente esqueceu foi de enumerar o livro, mas porque na hora também foi ficando cansativo, chegou um momento que para ele não estava mais sendo tão divertido. Ele disse o que queria, foi escolhendo com a pessoa e tal, pronto, deu. Feito, ele foi fazer, vamos fazer o lançamento do livro, como seria? E aí pensamos como seria feita. Para isso, ele teria que, no dia eu quero música, então a gente vai fazer uma playlist. Essa playlist foi com a família, então eles fez uma playlist que vai tocar no dia, que é dia 19 agora, próxima sexta, vou estar lá com ele. Aí ele toca, ele faz aula de violão. Eu posso apresentar uma música no dia? Vai dar quanto? Pode, mas a gente vai ver se vai dar quando ficar muita coisa também para ele. No dia vai ter no lançamento do livro tem que ter um coquetel. Eu tenho uma receita de quiche deliciosa. De que eu fiz, tem isso e isso, ele fez de queijo. Queijo, vamos fazer de queijo, amo, tá. Queijo é mais fácil, por isso que foi o queijo, foi meio que plano. Aí a gente trabalha, depois do livro pronto, de editado, a gente foi pensar no lançamento do livro, como seria. E aí vai ser a gente trabalhou o texto instrucional, aí ele precisou anotar a receita, ele precisou ver o modo de fazer, assistir para poder fazer, anotar da receita os ingredientes, ele foi para o mercado com a mãe, ele depois me disse o quanto gastou, como foi que a mãe pagou, isso ele foi fazer. Então, ele foi lá e chegou aqui a nota. Isso a mãe pagou como? Pagou uma parte em dinheiro, porque eu pedi para ela usar o dinheiro, né? Teve troca, aí o restante ela pagou com um cartão. Tá, ok. E aí separou. Agora, João, pega o material. Então, tipo, ele não ia para ia lavar prato. Não é algo. Fiz, não, vamos fazendo e limpando. Aí, cada vez que ia fazendo, ele ia lavava, ele ia organizava, ele fazia. Nisso, ele já queria pegar o celular e isso ele gravava, né? Gente, estamos aqui fazendo um quiche, porque falar é com ele. Tá, aí pronto, assou. Enquanto estava assando, a gente, vamos fazer uma salada também para complementar. Precisa de quê? Vai lá pegar. Tá. E aí ele foi arrumar a mesa e já deixou pronto para o jantar com a família. Isso foi na casa dele, gente. Aí eu fiz esse atendimento na casa dele. E tudo dentro do planejamento. E resultado, agora dia 19, aí a semana passada, ontem que eu estava com ele, a gente pensou como ele vai fazer. Ele foi fazer a leitura, ele está tendo que ler o livro, porque ele vai ler. Ele sabe contar toda a história, claro, mas ele vai fazer essa leitura para quem está presente. Aí vai e qual que era a dificuldade dele, Dani? Principal? Aí ele não, você faz leitura e escrita. Ele tem, Sibeli, uma coisa interessante, para todas nós aqui. Foi indicado, foi levantada a hipótese dentro da avaliação neuropsicológica de Early. A gente sabe que existem muitas controvérsias, né, sobre. Só que aí o neuropsic pediu muito que fizesse uma avaliação mais profunda. Inclusive, eu preciso mais estudar sobre isso, porque a gente fala do processamento visual, eu preciso me aprofundar mais. E ele agora vai começar com a intervenção, ele deu uma alteração, não tem alteração do processamento auditivo, ele deu uma alteração no processamento visual considerável. E quando eu estava fazendo a avaliação, depois que eu peguei o relatório do neuropsicólogo e tudo, ele estava fazendo agora neurofeedback. E aí tive uma reunião, pedi uma reunião com o neuropsicólogo, ele foi me explicar tudo, eu trouxe meu relatório, a gente bateu, eu fiz, então por isso que isso aparece, a gente falou muito da questão da atenção. Ele parece muito que tem tem a questão do déficit de atenção, foi colocado com a possibilidade de TDA, mas que tem outras questões que fazem levantar, será que de fato é? Porque eu tenho processamento auditivo, processamento visual, e aí a gente trabalha o quê? Trabalha o que eu preciso, habilidades que precisam serem desenvolvidas.
E é o que acontece. Nesse curto espaço de tempo, muito trabalho, e ele é muito afetivo, ele é muito... Tem questões também, enfim... É porque a gente também não pode estar falando tudo. De fato, o que ele precisa? A pontuação da família Busca era muito voltada para as questões escolares, dele não estar acompanhando. E esse trabalho do livro que vai ser lançado vai ser uma preparação, até para que ele não crie uma expectativa maior, para que no momento que apresente. Então, é tudo muito tranquilo, muito suave, muito prazeroso, muito divertido, para que na hora que ele vá ler, não fique todo mundo... ele vai fazer aquela leitura fluente. Avançou, ele era muita leitura muito decodificada, hoje ele está com uma influência maior, e aí é tranquilo, se João vai ler, se não ler, você conta a história, certo? Não tem problema, é aquela coisa que a gente fala, professor, se for fazer a leitura, tratando como a dislexia, se for fazer a leitura, se você for chamado para ler, avise antes para que ele se prepare para isso. Então, é o caso, porque a gente quer que ele se sinta, né, bem. Então, aí vai ter o lançamento do livro. Posso falar do passo a passo particularmente com vocês depois, mas é basicamente isso. E, enfim, e depois eu conto. Ver se eu tenho uma capa do livro, pelo menos, para mostrar. Legal. A Emiliana queria falar, a gente interrompeu ela. Tá aí, Emiliana. Pode falar, que estava baixinho o teu áudio. Tá dando para ouvir? Agora tá. Boa noite para todo mundo. Só mesmo para agradecer e assim falar para vocês como foi bacana a organização, né? De trazer profissionais, mães para compartilhar com a gente, porque são tantas coisas diferentes que acontecem e a gente precisa estar atento, né? Dentro do consultório aí para estudar sempre cada vez mais. Igual a mãe trouxe aí, eu já havia seguido, né? Ela lá quando vocês colocaram no spoiler lá o que teria na semana, né? E achei muito interessante, porque era uma coisa que eu não conhecia, né? Então, por isso que é importante a gente ter esses encontros. E o que eu ia falar na hora que vocês duas estavam falando aí do ano que vem, que seja presencial, né? Que a gente possa ir cada dia e estar no estado, quem sabe? Já que tem gente do Brasil inteiro, né? Vamos embora. Emiliana é ousada, olha isso daí. Vamos, gente. Vamos embora, gente. Vamos marcar esse negócio aí pro lado do Nordeste, que eu acho que tem mais gente do Nordeste, sabe? Sem interesse nenhum, sem interesse nenhum. Sem segundas intenções, Sibeli. Sem interesse nenhum no Nordeste. É porque tem mais gente de lá, né? A gente vai. É por isso. Só por isso, tá? Muito obrigada, viu, gente? Sabe, Sibeli, que eu acho que elas não querem vir no frio para cá. Acho que elas estão com medo do frio, por isso todo mundo quer ir lá para o Nordeste. Não custa nada vir aqui, né? De vez em quando o calor cansa. É bom passar um pouquinho de frio, né? Venham para cá em julho. Venham É só chamar que eu vou, tá, gente? Pessoal, mais alguém quer colocar alguma coisa, né? Sobre a nossa semana, fazer alguma crítica? A gente aceita também, né? A gente não gosta, a gente fica chateada, mas a gente aceita. Bom, não também. ligou. Oi, fala. O tempo de fala que vocês colocaram também, eu achei muito bom, porque, né, igual vocês falaram, todo mundo tá cansado, mas a gente quer participar de tudo, né? Ontem ficou um pouco mais extenso, porque tinha para dar tempo de organizar todos os nichos que a gente queria trazer, porque a gente foi muita ideia para pouco tempo, foi muita ideia para... Mas a gente tenta, né? A gente sabe que é difícil, o pessoal não está conseguindo, né? Entrar à noite, fica complicado, a gente já está mudando isso para o ano que vem, né, Dani? Mas tem muita gente assistindo a gravação depois, tem em torno de 80 a 90 visualizações nos vídeos da gravação, então o pessoal está assistindo bastante as gravações também, tem disponibilizado por e-mail, para ficar acessível para todo mundo, porque eu acho que foram temas relevantes, né, esse ano, fugir, né, um pouco de palestras e trazer o prático, né, o prático de cada um, né, como é que a gente coloca isso, né? Ano que vem tem Dr. Caio, né, Dani? Será que é ano que vem mesmo? Esse ano ainda? Olha, e tem
uma coisa interessante, que todas que palestraram, com exceção, né, da abertura e que está fechando, profissionais do nosso grupo, porque tem, olha, gente, nós tanta gente boa, né, que nós somos, e teria muito mais, né, porque não dá para todo mundo falar, mas nosso grupo, e aí a gente conversando, a Sibeli tem não sei quem, eu digo, ótimo, porque assim, nós, né, nós somos um grupo tão diverso, não só diverso no sentido de atuação, de lugar, de experiência, a gente tem muita gente boa, gente, e a gente vê lá, né? Para mostrar que nem tudo é um Instagram, que às vezes a gente, né, o Instagram cresce os olhos, o número de seguidores, o Instagram bonito, né? Mas a maioria que está aqui, apesar de eu falar, né, para investir no seu Instagram, faz um trabalho maravilhoso longe da mídia, né? Tem muita gente que não investe, não mostra o seu trabalho, né, Rosana? Desculpa, não queria nomear ninguém, mas saiu. Eu digo, vai lá, bota esse trabalho, expõe, teu trabalho é tão legal, mas aí as pessoas não fazem, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito preso ali no Instagram, tem profissionais maravilhosos no Instagram, mas também tem muita gente boa, né? Longe dos holofotes aí, fazendo um trabalho excelente. Que sorte a gente tem, né? De se aproximar. Ai, acho que é Ione, né? Perguntou que grupo é. A gente tem um grupo no WhatsApp, que é o Conexão Psicopedagógica, que surgiu ano passado, no início, né, da pandemia. Eu fui juntando, quem ia fazendo curso comigo, eu fui juntando e botando tudo num grupo, e aí ficou um grupo maravilhoso. E aí tem poucas vagas, mas se alguém aqui não está no nosso grupo, quiser chamar ali no WhatsApp para entrar no grupo, é um grupo assim muito respeitoso, que não vai ter uma segunda turma, vai ser só esse grupo mesmo, a gente não vai ter um grupo 2, grupo 3, porque vai perder a nossa essência, né? Então a gente é um grupo muito muito unido, né? Muito, cada uma de um lugar, todo mundo é íntima já dos Tem até subgrupos, né? Tem um povo aí fazendo as filiais, já tem as filiais. Tem as filiais, o pessoal lá de não sei aonde, foi o pessoal de Recife, fez a Conexão Recife, tem as filiais do Conexão, mas é um grupo familiar quase. É mesmo. A gente se complementa, né? O que uma tem dúvida, pergunta, chama aqui, chama lá, e a gente vai... É realmente uma conexão, né? Uma vai ajudando a outra. Conhecem pessoalmente, né? Poucas. Eu conheço a Dani, que está aqui pessoalmente, que é aqui da minha cidade, mas... Sibeli? Oi. Então, mas parece que conhece pessoalmente há muito tempo, né? Nossa, uma intimidade. Aline, pode falar. Então, acho que pode ser o meio termo, né? Nem o Sul, nem o Nordeste, pode ser o Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui, gente? Porque eu acho que eu sou Tem a Soninha, mas a Soninha não entrou hoje, mas ela é do Rio. Mas tem muita gente do Rio, tem. Então, gente, eu queria só colocar aqui para vocês que eu conheci a Sibeli pelo Instagram. Né? Aí comecei a acompanhar ela, sigo ela... Supervisão também, já estamos juntos, né? E, assim, eu acho que a questão da pandemia, se a gente pode tirar algum proveito dessa situação, foi que os pais começaram a perceber a aprendizagem dos seus filhos, né? Porque saímos os profissionais de educação saíram um pouco da atuação, assim, constante, porque praticamente, assim, posso até estar meio enganado, mas tem muito pai que o único compromisso escolar era deixar o filho na escola. O resto, eles nem sabiam como que estava acontecendo. Quando a situação inverteu, né, que a gente teve que ficar dando auxílio para eles, mas eles tiveram que ter uma prática, foi que aí que eles perceberam a necessidade da aprendizagem da criança. Opa, o meu filho tem alguma coisa, né? Tem alguma situação aí. Então, a gente... entra aí, eu acho que ano que vem a gente vai ter um compromisso muito sério com essas questões, né? Que eu acho que o psicopedagogo ele complementa a situação, além da aprendizagem, a gente tem uma visão
e tem uma estratégia mais voltada para a questão da mente, das questões sociais que envolvem a aprendizagem, né? Diferente dos professores que pensam mais na metodologia da aprendizagem, mas a gente engloba várias áreas. Então, eu acho que foi muito legal a pontuação da mãe, né? Quando ela diz que a Dani faz um link nessa situação que o filho dela precisa, porque às vezes eu já ouvi falar assim, não sei se tem alguma fono na área aqui, mas assim, eu vou levar para a fono. Ok, a fono ela é importantíssima, a questão da gente trabalhar com todos é muito grande, mas o psicopedagogo ele vai ter a percepção para onde direcionar. Não, eu acho que essa questão aqui realmente é neurológica, acho que essa questão aqui é mesmo psicológica, então ele vai ter isso. E assim, penso eu que outros profissionais até vão saber fazer isso, mas não como nós estamos aí, né, trabalhando, e eu acho que é muito importante essa questão da gente se fortalecer, da gente cada vez mais se unir, porque a nossa classe aí precisa de uma regulamentação, né? A gente almeja isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas se confundem o CBO com, né, com a questão do nosso registro, né? Tivemos um grande avanço aí na questão do TDAH, aí só precisa que o presidente assine, né? Só isso aí para a gente poder ter um trabalho bem legal, foi um avanço. Então, esses avanços que a gente vai tendo, e essa união nossa está perfeita. Nós estamos de parabéns. Parabéns pelo nosso dia. Obrigada. Então, vamos pegar, né, o link do Parabéns pelo Nosso Dia e vamos brindar. Olha, a Dani tem alguma coisa. A Dani sempre tem uma... Dani, vai pegar o brinde. O brinde. Pega lá teu brinde. Vamos brindar. Brindem com água, com chimarrão, com caipirinha. O que tu tá bebendo? Olha lá! A Rô vai brindar, vai fazer o brinde dela sozinha. Café, chá, o que quiserem. Estou aqui esperando a dona Daniela, né? Que não pegou o brinde dela. Quem quiser ligar a câmera para o nosso brinde. Você tira foto, Cí? Pelo computador? Pô, espero que eu não perca. Se alguém mais quiser tirar para garantir, eu agradeço. Sabe, Sibeli, que eu estava lembrando agora do amigo secreto, né? Quem sabe só para lembrarmos, né? A gente, quem não é do grupo, né? A gente vai falar um pouquinho, né? O nosso grupo faz confraternização de final de ano, faz amigo secreto. Nosso grupo, no aniversário de 1 ano do nosso grupo, nós tivemos, eu gosto de me exibir, né? Às custas da Dani, que fez o convite. Dr. Clay Brits falou para o nosso grupo, gratuitamente foi lá e fez uma fala maravilhosa para o nosso grupo no nosso aniversário de 1 ano. Então, assim, não é um grupo qualquer, né? A Dani, assim, tu não sabe o que eu fiz. Digo, o que foi, Dani? Mandei um pedido para o Dr. Clay. Digo, o não a gente já tem, vamos em busca da humilhação. A gente vai na cara e na coragem, né? Vamos só que a responsabilidade vai aumentando, né, gente? A gente já começou com o Dr. Clay, então agora a gente vai para onde? Mas agora a gente tem Rosana, a gente tem Lília, a gente tem Cibele, a gente tem essas meninas lindas todas, Sônia, tem tanta gente, Vamos Monique. Lá. Um brinde a nós. Espera aí, vou tirar foto. Mostrem o brinde aí. Sorriam. Foi, tirei um print. A Renata tá ali, a Renata eu conheço. Olha, a Renata estava com a câmera desligada, agora a Renata eu conheço. Olha, eu sou só estudante ainda, hein? Mas em breve vai ser minha colega. Tá dizendo que não tinha, que eu não conhecia pessoalmente. Tem a Renata. Então vamos lá, meninas.
Tintim, gente. Tintim. Tiverem tirando uma foto aí, ó, para eu e Ana. Eu tirei. Eu vou tirar outra. Peraí, só um pouquinho que eu tenho que salvar essa aqui. Meu computador não está salvando as fotos. Peraí. Tá. Deixa eu ver se eu coloco aqui para tirar com... Então tá, gente, eu vou encerrar a gravação. Eu tô grandão, Dani. O meu eu até recortei. Eu só vou encerrar a gravação.